vamos para uma breve revisão, uma breve recapitulação para a nossa atividade avaliativa de português de hoje? Então, a gente vai relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu durante esse bimestre para a gente estar ajudando, para o prof estar conseguindo ajudar vocês na realização da atividade avaliativa de hoje. Uma coisa muito importante que a gente estudou no nosso bimestre foi sobre o gênero textual notícia. Lembra que a gente falou que notícia ela traz alguma informação, ela vem contar alguma notícia, alguma coisa, algum conhecimento, alguma situação para nós, mas ela não traz tudo muito detalhado. O objetivo dela é trazer a informação. Ela não tem a necessidade de um artigo científico de explicar de onde ela veio, por como chegaram nessa conclusão. Ela simplesmente traz a notícia. Em São José aconteceu isso, aquilo no dia de ontem. Então, ela tem o objetivo de trazer a notícia. Então, a notícia ela vem trazer a informação. Ela não precisa ser muito grande, mas ela tem que trazer essa notícia. Uma outra coisa que a gente também falou sobre o cartoon. Lembra que a gente viu que o cartoon ele é muito parecido com as charges, que são aquelas histórias em quadrinhos com um tom meio sarcástico, com um tom de ironia, que traz um tema sobre o cotidiano para nossa reflexão. Então, isso também está presente no cartoon, né? Porque o cartoon ele também é uma história em quadrinho que traz esse humor, essa ironia para falar das coisas do dia a dia, para nos fazer pensar, para nos fazer refletir. Outra coisa também bem importante que a gente falou sobre a formação das palavras. A gente já tinha falado nas outras avaliações, nas outras aulas, que a gente tem as palavras primitivas e as palavras derivadas. As primitivas são palavras que não têm origem de nenhuma outra. E as derivadas que tem alguma outra palavra que surge dela. Por exemplo, papel. O papel é uma palavra primitiva. Agora, o papelzinho vem da palavra papel, então ela é uma palavra derivada. E a gente viu também que essas palavras derivadas, elas podem estar tanto no aumentativo quanto no diminutivo. O aumentativo porque aumentou, né? O objeto aumentou, algo aumentou. E no diminutivo porque diminuiu. Então isso vocês já sabem, já viram em outros anos também. E a prof tá aqui realmente só recapitulando para ajudar vocês na atividade avaliativa. Uma coisa que a gente falou bastante até na nossa aula de hoje sobre as regras do jogo. E as regras do jogo são importantes e vocês têm que saber ler um texto e tirar desse texto as regras do jogo, o objetivo do jogo, quem são os participantes do jogo, e vocês também têm que saber organizar essas regras, né? Isso aqui é sobre a quantidade de jogadores. Isso aqui é sobre o objetivo do jogo. Isso aqui são as ordens, as obrigações, as regras para poderem jogar. Então isso que vocês têm que saber organizar. E a gente já fez muitos exercícios para estimular isso de vocês. E vocês conseguiram fazer bem tranquilo esses exercícios. Até na nossa aula online hoje a gente também já fez. E a prof conseguiu perceber que vocês conseguiram fazer essa organização das regras do jogo. O último assunto que vai estar na nossa atividade avaliativa é sobre os modos verbais. Lembra que a gente falou que existe o modo verbal do imperativo, o indicativo e o subjuntivo? Então, cada um deles tem objetivo. O imperativo é de dar uma ordem, né? O indicativo é de dar uma orientação. E o subjuntivo é de dar uma afirmação. Então, vocês sabem que eles existem, vocês sabem reconhecer na frase, porque em cada frase ele pode mudar o sentido. Um verbo numa frase pode ter um modo imperativo e na outra frase pode ser que ele esteja no modo subjuntivo, né? Então a gente tem que sempre analisar o verbo na frase. O que ele está dizendo nessa frase? Ele está afirmando algo, ele está indicando algo ou ele está ordenando algo? Então isso vocês também têm que observar na hora de responder as atividades na atividade avaliativa sobre os modos verbais. E nas últimas aulas a gente também viu que o modo imperativo, né, aquele que ordena algo, pode ser negativo ou afirmativo. Pode ser faça isso ou pode ser não faça isso. Então existe também essas duas ordens dentro do modo verbal afirmativo. O faça sim isso ou não faça isso.
São o afirmativo e o negativo. Então isso foi algumas dicas que a Prof trouxe para vocês hoje, para vocês conseguirem realizar melhor a atividade de saberes de vocês. Um beijo e boa atividade!